Na nossa devocional de hoje, vamos tratar sobre pecado. Na primeira epístola do apóstolo João, ele escreve algumas declarações que geram um pouco de desconforto no cristão. No capítulo 3, nos versos 8 e 9, João, tratando sobre o pecado, ele fala que aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo. E aquele que é nascido de Deus, ele não vive nessa prática. Em algumas traduções da Bíblia, fala que quem é nascido de Deus, ele não peca. Como podemos conciliar esses textos quando olhamos para a nossa vida e percebemos que pecamos? Mesmo sendo cristãos, muitas vezes nós desobedecemos a Deus naquilo que a palavra diz que devemos cumprir e não cumprimos. E muitas vezes, desobedecendo a Deus, pecamos contra Deus e muitas vezes pecados que nós não conseguimos nos desfazer, pecados que nos perseguem tão de perto. A primeira coisa que precisamos fazer é definir o que é pecado. Nessa mesma carta, também no capítulo 3, apenas alguns versos antes daqueles que nós lemos agora há pouco, no verso 4, o apóstolo João vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. E nós vemos em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, quando Deus deu a lei ao homem, que o homem tem quebrado a sua lei, que o homem tem pecado contra Deus, contra a lei perfeita do nosso Criador. O apóstolo Paulo vai dizer em diversos momentos das suas cartas que ele só ficou sabendo o que era pecado a partir do momento que ele se deparou com a lei de Deus, que mostrou a ele o que é o pecado. Entendendo que o pecado é a transgressão da lei, e como o apóstolo Paulo diz que não há nenhum justo sequer, e que todos pecaram e que todos estão separados da glória de Deus, nós entendemos que todos somos pecadores. Estaria esse texto do apóstolo João se contradizendo com outras partes da Escritura no que se diz respeito ao pecado? Nós entendemos que não. Temos que entender uma coisa muito importante. Há uma diferença muito grande entre viver na prática do pecado e pecar. Nós sabemos que existe um paradoxo e esse é o ponto crucial de entender a relação do cristão com o pecado, que é o já e o ainda não. Já somos santos e perfeitos por causa da obra de Cristo, mas ainda somos pecadores, ainda estamos no corpo falho, num corpo limitado e pecador. Fomos restaurados em nossa mente, mas o nosso corpo ainda continua limitado e nós ainda estamos sujeitos a pecar. O próprio apóstolo João, nessa mesma carta que estamos lendo, escreve um texto bastante interessante no capítulo 1, do verso 8 até o verso 10. No verso 8, ele começa dizendo que se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentiroso e a verdade não está em nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos falhos e pecamos. A segunda coisa que precisamos fazer, depois de reconhecer que somos pecadores, é nos arrependermos desse pecado. É interessante que se tem colocado como significado da palavra arrependimento uma mudança de direção, uma mudança de caminho, o que não deixa de ser verdade de fato. Mas se pegarmos a raiz da palavra arrependimento, que significa metanoia, mudança de mente, nós vamos compreender muita coisa a respeito do pecado. Qual a diferença entre um cristão e um ímpio no que se diz respeito ao pecado? Como já foi dito, nós cristãos continuamos sim sujeitos ao pecado. Mas quando há arrependimento genuíno, quando há essa metanoia, essa mudança de mente, aí é que nós começamos a compreender a diferença do cristão para o ímpio. O cristão, quando peca, ele reconhece. Com a sua mente renovada, com a sua mente agora transformada, com essa nova mente, o cristão consegue perceber esse pecado, reconhecer o pecado na sua vida. Diferente do ímpio, que quando peca, ele não percebe, ele não reconhece. Isso é arrependimento. Quando nós pecamos, depois de termos nos arrependido dos nossos pecados, mas mesmo assim, continuando falhos e pecadores, nós reconhecemos com a nossa mente transformada. Com essa nova mente, nós agora conseguimos entender e reconhecer o pecado. E o pecado deixa de ser uma prática corriqueira e contínua na nossa vida para que seja apenas deslizes. Então galera, nós tivemos um probleminha aí, a bateria da câmera descarregou, mas eu vou concluir aqui esse devocional gravando aí pelo celular. Então essa é a diferença, né, entre o cristão genuíno
e o ímpio, né? O arrependimento, essa mudança de mente faz com que o cristão reconheça o pecado e confesse, que é a terceira coisa que o cristão faz em relação ao pecado, que é confessar esse pecado. O apóstolo João, continuando o texto que estamos lendo, no verso 9, ele fala que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo. Cristo é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós nos arrependemos do nosso pecado e nós confessamos o nosso pecado, nós encontramos graça diante de Deus. Nós alcançamos perdão e somos purificados por Deus. Ainda nos textos do apóstolo João, agora no capítulo 2, no verso 1, o apóstolo João diz: eu escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado justo e fiel junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E a última coisa que nós devemos fazer como cristãos em relação ao pecado é a certeza de que em Cristo nós temos o perdão e nós precisamos ter paz, mesmo em meio aos nossos pecados. Mesmo quando pecamos e fazemos aquilo que é contrário à vontade de Deus, por deslize ou por sermos ainda limitados e estarmos num corpo que peca, nós temos que ter paz diante de Deus em relação ao nosso pecado. Entendendo, como o apóstolo João coloca nessa mesma carta, de que foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. E ele perdoou os nossos pecados. E nele nós encontramos a paz e o perdão para todas as nossas falhas e pecados. É por causa de Cristo. Foi Cristo que não pecou. Foi Cristo que cumpriu a lei de forma minuciosa. E agora, através de Cristo, nós temos paz, perdão e remissão para os nossos pecados. Deus abençoe.